Voltando à nossa programação, daremos início ao painel 2 sobre o tema Ações PTA e Segurança Jurídica na Inovação. O painel abordará o panorama das ações judiciais por mora do INPI, critérios para extensão de prazo de patentes, jurisprudência do STJ e impactos sobre políticas públicas e desafios regulatórios e alternativas. Convidamos a compor o dispositivo o senhor Antônio Cavalieri Gomes, procurador-chefe da Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Convidamos o senhor Vitor Ido, professor de Direito Comercial da USP. Raul Murat Ribeiro de Castro, professor de Direito da PUC-Rio, mestre e doutor em Direito Civil e sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Convidamos o senhor Guilhermo Glesman, sócio do LO Baptista Advogados e Direitos Jurídicos da ABF-MED. Convidamos o senhor João Marcelo Assafim, sócio do escritório de Lima Assafim Advogados. Convidamos o senhor Gustavo Isverson, diretor executivo jurídico Compliance e LGPD do grupo NC-EMS. Como moderadora, convidamos a senhora Márcia Maria Nunes de Barros, juíza federal da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, especializada em matéria previdenciária e propriedade intelectual, mestre em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento, com ênfase em inovação, propriedade intelectual e desenvolvimento, e coordenadora da Comissão de Direito da Propriedade Intelectual da EMARF e do Conselho Técnico da Justiça Federal. Podem sentar neste momento, fiquem à vontade. Passo a palavra à doutora Márcia. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui hoje para atuar como moderadora nesse painel. Vai tratar de um dos assuntos mais candentes, né, na propriedade industrial hoje, que são as ações PTA e as discussões sobre a segurança jurídica na inovação em decorrência do ajuizamento dessas ações depois do resultado da DIN 5529 pelo STF, que acabou com o parágrafo único do artigo 40 da LPI. Então, eu acho que os nossos palestrantes já foram devidamente apresentados. Eu vou começar, até pelo adiantado da hora, a gente está ali marcando no nosso tempo. Eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra para o doutor Antônio Cavalieri Gomes, que vai falar sobre a perspectiva do INPI. 10 minutos, doutor Antônio. Certo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sem mais delongas, eu queria iniciar dando um pouquinho da visão da advocacia pública, né, sobre essa questão dessas ações. A gente, desde o início, né, a gente se mostrou bastante preocupado com esse tipo de ação de extensão, né, que não é novidade para a gente vê isso já há alguns anos, né, essas tentativas de extensão em prazo de patente. Tivemos, né, a doutora Márcia também, né, a gente sempre relembra isso, ações com base no TRIPS para estender de 15 para 20 anos, ações pipeline, aí vários argumentos, né, continuation, né, abandono, enfim. E a gente, né, como Advocacia Pública, Procuradoria do INPI e o INPI, né, a autarquia, a gente sempre foi contra esse tipo de tentativa. A ideia, né, sempre foi, né, e isso a gente é um mote nosso na Procuradoria, inclusive a doutora Márcia outro dia levou os juízes
recém-nomeados, né, para fazer um curso de formação lá com a gente frisou isso bastante. Nós pugnamos sempre por um sistema justo, né, um sistema justo, adequado, enfim, que seja realmente favorável ao desenvolvimento econômico e social do país e, claro, promova também a inovação. Então, essas ações elas são, na nossa opinião, totalmente contrárias a esse objetivo. Recentemente, inclusive, né, e aí a gente, quando foi anunciada aqui a questão da mora do INPI, né, isso é um ponto que a gente, desde as ações mailbox, que a gente observa esse tipo de argumento, né? Então, quer dizer, se tenta muitas vezes jogar para o INPI uma mora que não foi do INPI, né? Claro, o INPI tem problemas estruturais, todo mundo sabe, tem a questão do backlog, mas muitas vezes havia, né, especialmente antes da decisão da ADI 5529, havia interesse de que o processo demorasse no INPI, né? Isso era nítido, né? Tanto que recentemente a gente alterou uma postura que o INPI tinha, que era uma postura de uma certa forma permissiva, né? Em relação a questões como preclusão, né? Enfim, que a gente tinha lá, especialmente na segunda instância, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente tinha, por exemplo, o examinador de primeira instância ele fazia uma exigência, né? O depositante de patente, o depositante não cumpria a exigência porque, enfim, não interessava ele cumprir naquele momento, né, isso a gente ouviu, né, muitas vezes, na segunda instância eu vou resolver, né? E aí chegava na segunda instância o processo meio que começava do zero, né? E aí depois, né, depois de toda essa demora, enfim, de ter a decisão de segunda instância, aí vem se alegar para o judiciário que houve mora do INPI. Então, quer dizer, não tem cabimento nenhum esse tipo de argumento, tanto que essa mudança nossa, né, nas diretrizes de segunda instância, né, que a gente chama lá em relação ao efeito devolutivo, isso gerou muita grita, né? A gente teve várias questões, os senhores aí provavelmente acompanharam essa grita em relação a essa mudança de postura do INPI, né? Claro, nós fizemos pareceres jurídicos, né, para fundamentar, mas teve muita grita porque havia esse interesse, né? Quer dizer, quanto mais demorar, quanto mais eu puder evitar uma decisão administrativa, eu estou aqui, né, me favorecendo aqui do monopólio, notificando os concorrentes, e lá na frente eu posso conseguir, talvez, quem sabe, 10 anos da concessão, né? Isso quando ainda é vigente o parágrafo único do 40. Então, assim, nós, né, estamos atentos o tempo inteiro a esse tipo de conduta, estamos combatendo. Temos colegas aqui, a gente sabe que essas ações de PTA, a grande parte delas estão aqui em Brasília, né? Temos colegas aqui que estão atentos, especializados também nessa matéria. A gente tem um contato, né, bem próximo a eles, estão o tempo todo orientando, enfim, despachando com o juiz. Aqui em Brasília, salvo engano, agora tem 2 varas, não dá para chamar de especializadas, né, mas são varas que concentraram, né, as ações de propriedade industrial. Então, nós estamos atentos, em contato com os juízes. E do ponto de vista da AGU, a gente tem agora uma novidade, que é uma Câmara Setorial de Segurança Jurídica no ambiente de negócios, né? Então, essa Câmara reúne, por exemplo, Procuradoria do INPI, né? Procuradoria do CAD, Procuradoria da Anvisa, né? Justamente para ter essa visão mais transversal da PI em todos os órgãos de governo, para evitar, né, coisas do tipo, enfim, brecarem uma licitação argumentando que tem patente quando na verdade não tem, enfim. A gente vê isso na prática aí muitas vezes. Então a gente está atento a esse tipo de coisa. Acho que eu já falei bastante, meu tempo vou ser breve aqui. Basicamente era isso, depois estou aberto aí a questionamentos. Obrigado. Fazer essa visão institucional do INPI. E eu passo diretamente a palavra ao professor Vitor Ido, da Universidade de São Paulo, que vai dar uma visão internacional sobre esse tema. Perfeito. Muito obrigado. A nossa moderadora, a doutora Márcia, agradeço imensamente o convite da Bifina.
Eu queria começar com uma mensagem essencial, né? Eu acho que não deixa de ser um problema que a gente tenha naturalizado a própria expressão aí PTA ou PTA. Porque dando nome aos bois de verdade, do que a gente está falando, na verdade, é uma medida que não existe no direito brasileiro e que foi, historicamente, sempre tratado como o que a gente chama, né, de TRIPS Plus, né? Ou seja, como uma medida que os países têm que negociar, né? Às vezes abrem mão em certos tratados de livre comércio para a inclusão nas suas legislações nacionais e não necessariamente por mero voluntarismo, né? Então, quando a gente vê, primeira mensagem, né, nessas ações, referência a uma espécie de convergência internacional, uma ideia de que vários países adotaram esse modelo ali do PTA, na verdade, o que tem em jogo é um fortalecimento do sistema do jeito que ele está, né? Ele não é necessariamente uma convergência. Inclusive, eu até começaria falando também o contrário. O que a gente tem assistido nos últimos 5 ou 10 anos ao redor do mundo é cada vez mais a existência de modelos divergentes em relação ao chamado PTA e também ao chamado PTE, né, o Parent Term Extension e o Parent Term Adjustment. E, no final das contas, o que eu estou querendo sinalizar aqui para vocês, de uma perspectiva mais acadêmica, é o problema de congregar tudo. Porque a gente tem que tratar as coisas de maneira diferente. Deixa eu tentar delinear um pouquinho o que eu quero dizer ali com isso, né? Em primeiro lugar, o modelo americano e o modelo europeu, se a gente pegar esses dois grandes, eles são muito diferentes. Em primeiro lugar, você também tem modelos de ajuste, né, do adjustment, de extensão no direito norte-americano, que não são extensão plena do direito de propriedade intelectual. Pelo contrário, elas têm uma série de restrições temporais da executibilidade desses direitos, da possibilidade de eles serem levados ao judiciário norte-americano. E do lado europeu, quando a gente fala das várias modalidades de extensão de monopólios de exclusividade, para fins pediátricos, para medicamentos de origem biológica, assim por diante, também ali são restrições que não são do jeito que a gente está vendo aqui no Brasil. São expansões muito mais limitadas do ponto de vista jurídico, que cerceiam menos a concorrência. Então é por isso que eu queria começar, né, com a necessidade que a gente precisa ter de dizer isso não está no direito brasileiro e essa convergência internacional ela não existe, né? O segundo ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é importante, né, ou seja, não chamando de PTA ou PTE ou equivalentes, mas na verdade uma medida TRIPS Plus, é que se o Brasil decidir incluir isso, seja por via judicial, seja por via qualquer outra medida, o que na verdade a gente vai fazer é também acabar com o poder de barganha dos negociadores brasileiros em tratados de livre comércio. A gente está acompanhando aí, vai ter o anúncio muito em breve do tratado entre EFTA e Mercosul, e o Brasil, como parte do Mercosul, tem se consolidado nas últimas 2 décadas como a região do mundo que consegue executar e finalizar acordos de livre comércio sem abrir mão da sua soberania, da sua capacidade regulatória em propriedade intelectual. Foi a única região que a gente viu no acordo Mercosul e União Europeia, e agora com o EFTA e o Mercosul, em que você não tem esse tipo de medida incluída. Vejam que, se você faz o governo brasileiro, junto do governo da Argentina, Paraguai e Uruguai, negociar isso por anos e dizer, não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso o quê? Não abrimos mão da necessidade de garantir um sistema de propriedade intelectual equilibrado. E daí, pela via judicial, a gente começa a perder essa mesma capacidade regulatória. No final das contas, é uma perda dupla ali para o Brasil, né? A gente traz uma sinalização muito negativa para o ambiente de negócios, para o parque de inovação brasileiro, e é por isso que a gente está diante, então, de um desafio particularmente importante. Com essas afirmações, né, eu queria passar para um outro lado que eu acho que é essencial de ser dito, que é o seguinte, né? Em si, gente, a extensão ou a demora ou qualquer prazo do ponto de vista administrativo não é em si legal. A gente pode ter discussões sobre a pertinência, a eficiência do sistema, que acho que são discussões importantes. Mas não existe ilegalidade em si em você tomar tempo para tomar uma decisão do ponto de vista do exame de uma patente. O que é ilegal, sim, é você não ter exame, né? O que é ilegal é você não ter o respeito à própria legislação. Se a gente começa, então, a expandir o escopo da propriedade intelectual para além do que prevê a nossa Constituição e a lei, aí sim a gente está diante de uma ilegalidade bastante evidente, né? Vejam que, nesse sentido, essa tendência de litigar cada vez mais para criar incerteza jurídica é algo que tem um efeito direto para os mercados.
E o efeito, isso não pode ser menosprezado, né? É um efeito que impede os investimentos dos agentes econômicos, é um efeito que cria insegurança, mesmo que se saiba que isso não vai ou não deveria prosperar, né? Então, acho que é um chamado para que a gente tenha sempre uma lembrança de que na propriedade intelectual a interpretação sobre a extensão dos direitos de forma a garantir a concorrência precisa ser sempre muito restritiva. E qualquer tentativa de expandir isso é, portanto, um problema, não só para as partes envolvidas, mas para o ambiente de negócios, o ambiente de inovação do país como um todo, né? Nesse sentido, né, um outro comentário que eu gostaria de compartilhar, talvez seja uma certa preocupação com o argumento jurídico que tem aparecido para se tentar legitimar a atuação e a efetividade desse um suposto direito ao ajuste ali nas ações chamadas de PTA. E vejam que essa tentativa de misturar referência à analogia, referência a princípios gerais, interpretação das normas do direito brasileiro, somado com argumentos de direito administrativo, somado com uma suposta naturalização do direito de propriedade intelectual, que ele não é pré-determinado, né, ele é dado. Essas inversões lógicas somadas, elas também têm, do ponto de vista jurídico mesmo, um problema muito grande. Porque isso, gente, eu gostaria de frisar, a gente não vê em outros países, né? Os países que introduziram algum desses modelos, né, de novo, tem um escopo de proteção jurídica muito mais limitado do que o que a gente está vendo nessas ações, tem condições muito mais claras e que em nenhum momento começam a super expandir ali, criando essa confusão ali para o ambiente de negócio. Para me encaminhar, talvez, para o final aqui dessa minha primeira intervenção, eu gostaria de fazer talvez uma mensagem mais enfática do meu ponto de vista, de dizer que mesmo no caso de uma eventual aprovação legislativa de um mecanismo de PTA, me parece que a gente está muito claramente diante de um caso de inconstitucionalidade, né? E o que a gente tem visto é algo sem precedentes aqui no Brasil. A gente tem uma decisão laudada internacionalmente, vista como referência global, que é a DIN 5529, porque além dela ter feito um julgamento sobre a inconstitucionalidade de um dispositivo que tinha sido insertado ali no processo legislativo, ninguém prestou atenção, mas essa decisão ela também nos dá um enquadramento jurídico geral para interpretar tudo na propriedade intelectual. E a mensagem é: propriedade intelectual precisa ser equilibrada, precisa levar em conta os diversos interesses, o interesse do governo, o interesse dos concorrentes, o interesse dos pacientes e assim por diante. Essa é uma mensagem mais do que clara da DIN 5529. A gente ter uma decisão que é tão clara e mesmo assim ter tentativas de invertê-la, literalmente invertê-la, é algo que a gente precisa trazer para o debate público e reiterar, né? Isso é um caso patente de inconstitucionalidade e que, na minha opinião, nos faz pensar não apenas no problema das ações do PTA, mas a eventual inclusão de uma medida dessas no direito brasileiro seria inconstitucional porque o regime jurídico brasileiro ele não é o regime jurídico dos Estados Unidos ou da União Europeia ou de nenhum outro país, é o regime brasileiro. O regime brasileiro ele é muito enfático em dizer, no artigo 5º, obrigação de que a proteção da propriedade industrial seja voltada ao desenvolvimento tecnológico, pensar, já foi me referenciado anteriormente, no artigo 219, artigo 170 da Constituição, que a gente está falando, então, de uma ordem econômica muito claramente voltada à concorrência. Propriedade intelectual sempre como uma exceção e não como a regra, né? Então, eu queria sintetizar, né, essa intervenção falando, talvez a gente precise dar um melhor nome aos bois, né? Isso é um TRIPS Plus, que não faz parte do direito brasileiro, não deveria fazer parte. Mas mesmo que ele seja incluído por via de um processo legislativo, se trata, a meu ver, né, de um dispositivo inconstitucional por precisamente impedir esse equilíbrio necessário ali para o nosso regime. Eu vou terminar só fazendo uma última menção sobre o quanto que não só outros países não estão indo para uma convergência internacional, mas, pelo contrário, se tem dado mais atenção para as práticas anticompetitivas desses agentes econômicos da perspectiva do direito concorrencial e regulatório em diversos países, né? Quando a gente acompanha a expansão de decisões de sham litigation e de outras práticas anticompetitivas gerada por agentes econômicos, a gente vê, na verdade, que esse é o tipo de preocupação que a gente precisa ter aqui no Brasil também, né? E essa interface, o diálogo entre as instituições, ele vai ser necessário não apenas para, de novo, concluir no que está errado nesse tipo de ação, mas eventualmente que a gente chame
atenção para as ilegalidades sistêmicas que têm sido apontadas ali no uso do judiciário. Então, muito obrigado, doutora Márcia. Vou encerrar por aqui. Obrigada, professor Vitor. Excelente essa perspectiva internacional sobre o tema. Eu passo a palavra para o doutor Raul Murad, advogado na área de propriedade intelectual, professor. Tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Espero não cansá-los nesse pós-almoço. Na verdade, o almoço ele deixa a gente com um pouco mais de energia, né? A fala do professor Vitorido me animou bastante. E eu acho que o que eu preparei, que é uma visão civilista da discussão, acaba casando um pouquinho com essa visão internacional. A gente tem um cenário muito interessante, que é um cenário em que, não que seja positivo, ele é interessante. Um cenário em que, após o julgamento do STF por 9-2, que é quase uma unanimidade, que é difícil de ver no pleno do Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje, se declarou inconstitucionalidade o parágrafo único do artigo 40 e, na esteira, meses após a declaração de inconstitucionalidade, houve ajuizamento de demandas que posteriormente foram se avolumando e que hoje, pelas minhas contas, elas somam cerca de 68 demandas judiciais. Então esse é o panorama que se tem. Dessas 68 demandas, algumas delas já houve sentença, 34 sentenças foram improcedentes e há cerca de 1 ou 2 sentenças que foram procedentes a esse pleito. Algumas tutelas de urgência foram concedidas, a maioria delas posteriormente revogadas pelo tribunal, especialmente na esteira do que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 5 reclamações constitucionais. Então, é interessante que após o Supremo decidir por 9-2, haver o trânsito e julgado do julgamento na DI 5529, o Supremo ele precisou se manifestar 5 outras vezes sobre a interpretação do seu dispositivo e se manifestou de forma clara. Cada vez mais que ele era convocado a chamar a se manifestar, ele se manifestou de forma clara. O que nós temos nesse panorama das ações judiciais? Né? Qual é o principal fundamento que se traz? Então, como o professor Vitorido trouxe de início, se intentou uma aplicação por analogia desses instrumentos, o PTA e o PTE, posteriormente, sendo verificado que isso não era suficiente para fundamento, se tentou e vem se tentando uma aplicação do artigo 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, se compreende que com a declaração de constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, teria havido um vácuo legislativo. Então, um vácuo legislativo que permitiria, na verdade não, que demandaria, exigiria essa suposta compensação com o acréscimo de prazos de proteção pela mora ou não mora do INPI. O interessante é que a premissa ela é equivocada, porque vácuo legislativo inexiste. Nós temos o artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial que traz a proteção desde a publicação, claro, a partir da concessão. Concede-se a patente, retroage-se o prazo de proteção. Pode-se gostar, pode-se não gostar, mas não pode-se dizer que há vácuo legislativo. Lei há. Então, existe claramente. E há uma discussão, não, mas a Lei de Propriedade Industrial ela prevê um prazo prescricional de 5 anos. Recorramos aqui ao direito civil. O Código Civil de 2002 prevê no seu artigo 199 que não pende prescrição quando há condição suspensiva. Há uma condição suspensiva legal aqui, que é a concessão da patente. Não corre prazo prescricional. Em tese, é possível ajuizar a demanda contra o sujeito que violou desde o início da publicação, mesmo que você tenha passado mais de 5 anos. Porque o prazo prescricional não percorreu. Então, o sistema está fechado, ele funciona e há previsões legais que atendem perfeitamente à discussão. O artigo 27 da LINDP, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, esse sim que não possui relação com a discussão. Esse dispositivo é um dispositivo em que ele visa tratar de situações em que haveria persecução administrativa, em que a administração ela reconhece o seu erro em perseguir o administrado e ela se autoimpõe um ônus em indenizar aquele administrado. E vejam que o dispositivo ele fala em prejuízos anormais ou injustos. Então, para além
de eventual mora, seria necessário demonstrar de forma concreta, que é a sistemática da responsabilidade civil, que aquela mora teria trazido prejuízos que não são os prejuízos da responsabilidade civil. Se a gente quer aplicar o artigo 27, prejuízos que sejam anormais e injustos. Vejam, se é difícil comprovar lucro cessante sob a sistemática do Código Civil, imagine comprovar prejuízo que seja anormal ou injusto. Tanto que nenhuma das ações judiciais traz a comprovação de qualquer prejuízo que seja, na verdade. Muito menos anormal ou injusto. Então a gente tem um cenário nesse panorama que não se justifica. Em relação ao segundo ponto de provocação que há para nós, que são os critérios para extensão de prazos de patentes, é interessante verificar se a importação do Instituto do PTA, e aí de inspiração norte-americana, que é uma importação que ela foi tropicalizada de uma forma que ela não respeita o próprio Instituto. Então, a legislação norte-americana ela traz prazos específicos, de respeito de prazo de 14 meses para iniciar a análise, 4 meses para se manifestar depois da primeira manifestação do outro agente, 4 meses para conceder o pedido de patente depois de ter sido deferido. Então, a própria legislação norte-americana ela traz prazos longos, na sua visão, dentro da sua sistemática. E que, caso sejam desrespeitados, haveria o acréscimo de outros prazos. Mas ela mesma traz condicionantes de se verificado que o titular não atrasou o procedimento, não houve discussão judicial que teria atrasado o procedimento, o titular não respondeu eventual exigência de forma incompleta, o titular deixou de apresentar a documentação que era exigido que ele apresentasse. Então, se os atrasos decorrerem dessas questões, e muitos deles decorrem no procedimento de patente, ele não fará jus. Então vejam que, ao se tropicalizar o Instituto do PTA, tropicalizou-se apenas com a seguinte premissa. Olha, a legislação de fora diz que se passar de um prazo específico, que eu entendo que, na verdade, eu aplico o prazo de 60 dias aqui que tem no Brasil, então eu vou ter todo o acréscimo. Vejam que não é possível se falar nesse tipo de tropicalização, e não é possível se falar nesse tipo de analogia, seguindo aqui o que o professor Vitorino trouxe. Não há analogia com legislação estrangeira. Carlos Maximiliano deve se revirar no túmulo ao pensar nesse tipo de aplicação. Não há analogia em direitos reais. Estamos falando de direitos reais, não é compensação. Falemos a verdade, é criação de direito de propriedade, ou acréscimo no prazo de um direito de propriedade. Não há analogia em direitos reais. Direitos reais são regidos pelo princípio da taxatividade e da tipicidade. E não há a possibilidade, ainda que todo o resto fosse desconsiderado, não há como se falar em analogia ao aplicar os prazos previstos na Lei do Procedimento Administrativo Federal ou na própria LPI, porque os prazos para a administração pública são prazos impróprios. Então vejam, se a administração pública tem na sua legislação e conforme interpretado pela STJ prazos que são impróprios, isto é, prazos que ela pode desrespeitar, a depender das circunstâncias e que não acarretarão consequências, é inviável falar-se em analogia, em trazer uma consequência para a criação de direitos em desrespeito a esses prazos. Então, não há como se utilizar esses critérios para eventual extensão de patente. E já encaminhando para o fim, no meu 1 minuto e meio final, é importante verificar que a jurisprudência do STJ ela traz sempre, preponderantemente, ela traz impactos positivos quando ela interpreta a propriedade industrial. Então, o doutor Antônio trouxe aqui a discussão sobre o mailbox, a jurisprudência do STJ, a coordenadoria da ministra Nancy Andrighi foi primoroso ao ressaltar que a propriedade industrial tem de ser apreciada a sua perspectiva poliédrica. Nós temos ali vários interesses que ultrapassam o interesse do titular e do próprio NPI. O Estado com licitações, a sociedade com concorrência, a sociedade especificada em acesso àquela tecnologia, seja medicamentos, seja tecnologia para a saúde veterinária animal, seja tecnologia para defensivos agrícolas. Então há uma série de sujeitos que têm interesse legítimo, constitucionalmente legítimos naquela discussão e cujos interesses precisam ser considerados. Para além disso, para não chover no molhado, o STJ ele interpreta ainda, sob a perspectiva de interesse público, os mais diversos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial e dos institutos de propriedade intelectual. Trouxe aqui dois casos anedóticos
Um é sobre marcas, em que o STJ discute a possibilidade de se registrar a marca classificadas amarelas, que era para o antigo catálogo telefônico. E havia um sujeito que ele tinha marca chamada páginas amarelas, e a discussão era, olha, você não pode se apropriar de uma característica do bem. O bem, a revista, ela tradicionalmente ela tem páginas amarelas. Você até pode se chamar de páginas amarelas, mas você não pode impedir a concorrência e fazer que o seu concorrente não possa se chamar de classificadas amarelas. Isto é, visão de interesse público também em marcas. E ainda em direitos autorais. O STJ ele tem uma visão super tradicional pró-interesse público quando ele interpreta o requisito da originalidade, ao verificar que não é possível que um sujeito ele se aproprie do argumento temático de determinada obra. Então aqui havia um sujeito em que ele havia desenvolvido um argumento temático de uma mocinha do interior, que ela sai do interior, vai para a capital, se apaixona, participa de eventuais eventos, tem um resultado positivo na vida dela, se perde do sujeito que ela se apaixona, encontra outro e depois eles se encontram em momento posterior. Um argumento temático. Uma grande emissora de televisão lançou uma série que basicamente se encaixava nesse argumento. Foi acusada de plágio, violação à obra que aquela pessoa entendia e o STJ compreendeu que, na verdade, não é hipótese. Estamos aqui no plano das ideias. As ideias são livres. Há que se permitir a circulação de ideias, de tecnologias, sem restrição ilegítima e desnecessária em todos esses campos da propriedade intelectual. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, Raul, por essa visão civilista sobre o tema. Eu passo a palavra para Guilherme Glasman, que também é advogado na área de propriedade intelectual e vai nos dar agora uma visão mais administrativa. Boa tarde a todos. Bom, eu vou trazer uma visão complementar, né, ao que já foi falado aqui, né. O Ido, né, tratou de um aspecto do ponto de vista internacional, o Raul do ponto de vista civilista, né, acho que, mas também de uma forma mais holística e ampla também. E eu gostaria de contextualizar as ações de PTA do começo até agora e como essa tese ela se transformou e, no meu entendimento, ela passou a ser uma tese exclusivamente de direito administrativo, muito mais do que uma tese de propriedade intelectual. Primeiro ponto, a gente contextualizar que a decisão da ADI 5529, ela tem dois aspectos que são que constam lá expressamente e a respeito dos quais não há muita discussão. A primeira é que o fundamento da decisão é a indeterminação gerada pela extensão dos prazos de patente, ou seja, o que está por trás da decisão do ponto de vista de reconhecimento de inconstitucionalidade é que os players nacionais ou não nacionais, mas aqueles que pretendem lançar medicamentos genéricos no país, têm dificuldade de avaliar em que momento eles poderiam fazer isso. Como o lançamento de medicamentos genéricos exige um planejamento importante, tanto assim que existe a exceção Bolar, ou seja, a possibilidade de que haja desenvolvimento dos medicamentos genéricos do ponto de vista de dossiê sanitário e do ponto de vista de tecnologia reversa, antes da expiração da patente, esses players ficam órfãos do ponto de vista de planejamento. Esse é o ponto que fundamentou a decisão da ADI 5529. Um outro ponto que é incontornável, com a questão de fato, é que a decisão menciona o regime de PTA norte-americano. Agora, bom, a partir disso, é importante a gente pensar também, ou entender, como aparentemente foi surpreendente a decisão, os efeitos da decisão para a indústria de medicamentos de referência, ou de medicamentos de inovação disruptiva, ou de medicamentos patenteados. Esse caso teve muitas situações anedóticas, como, por exemplo, um dos principais escritórios que assessoravam, né, as indústrias que tinham interesse na manutenção do parágrafo único do artigo 40, preparou um placar eletrônico, como um placar de jogo da Copa do Mundo, em que lá aparecia a votação dos ministros, com tradução simultânea e atualizações simultâneas, assim como no jogo de Copa do Mundo. Minuto 1, ministro tal falou tal coisa. Minuto 2, ministro tal falou tal coisa.
Quem prepara isso não está na expectativa de que a decisão seja 9-2, porque senão não faria. Então foi bastante surpreendente. As ações de PTA, quando você olha as primeiras, então elas são uma reação a essa surpresa, eu diria uma reação um pouco desesperada, no sentido de que é muito claro que as primeiras iniciais são uma tese inacabada, né? Quando você lê, como advogado, lendo as primeiras iniciais, é evidente que não tem sustentação jurídica. É basicamente o que se diz. Existe um instituto norte-americano, ele foi mencionado ali na decisão de alguma forma, vamos aplicá-lo no Brasil. Não fala exatamente dessa forma, para não ficar tão evidente a impropriedade jurídica do pedido, mas, no final das contas, é o que se pede, né? Posteriormente, essa tese foi evoluindo, e acho que é aí que está o pulo do gato no entendimento dessa circunstância toda. Então, a decisão ela tem essas duas características incontornáveis. Fala de indeterminação e menciona o PTA. Primeira coisa que é importante a gente ter em vista, né, analisando a decisão, é que a menção ao PTA é uma menção na fundamentação da decisão e não no dispositivo. Esse acórdão, né, considerando os debates e votos, é um acórdão de mais de 450 páginas por aí. Então, bastante coisa foi dita lá. E, em alguns momentos, uma página ou outra, o PTA é mencionado num capítulo que trata da contextualização internacional dos regimes específicos de cada país, onde há, eventualmente, extensão de patente. É incontornável dizer que, ao mencionar isso, o relator traz alguns aspectos positivos distintivos do PTA em relação ao regime do parágrafo único do artigo 40. Agora, esses aspectos que são apenas comentados, eles são bastante específicos. Por exemplo, o limite máximo no regime de PTA é de 5 anos e uma avaliação específica dos dias de atraso que são decorrentes da avaliação do escritório de patente, dos dias de atraso que são decorrentes de uma eventual postura da empresa que espera obter a patente. Em nenhum momento a decisão menciona que o problema da indeterminação está superado. Porque, no final das contas, com PTA ou sem PTA, a empresa que pretende lançar um medicamento genérico, havendo extensão de patente e não sendo uma extensão específica, precisa, é 1 ano ou são 2 anos, etc., ela vai continuar sem saber quando ela vai poder desenvolver e lançar esse produto. Como a indeterminação ela não foi mencionada, não foi tratada, né, além do que a própria fundamentação ela não é vinculante do ponto de vista de processo civil, a questão da indeterminação permanece com relação ao regime de PTA. E, nesse sentido, ele é inconstitucional do ponto de vista das ações que estão postas e seria inconstitucional também numa nova legislação, como o Ido mencionou. Porque o fundamento da decisão de constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 é a indeterminação, e a indeterminação ela permanece. Então, me surpreende muito que essa discussão permaneça até hoje, né? Já são anos e esse tema não foi superado, pelo menos não totalmente, à luz, por exemplo, de decisões recentes, aí no caso da lira glutida, e esse é um aspecto da questão. A tese depois ela evoluiu para algo que começa a fazer muito mais sentido, que é uma tese de responsabilidade civil do Estado por omissão. Nós não queremos, então, né, o discurso, nós não queremos, então, importar um instituto americano, porque isso aí, realmente, até se você apresentar essa tese para um estudante de direito de primeiro ano, ele vai concordar ou vai entender que é uma tese descabida, mas se apropriar de um arcabouço jurídico que já existe, que é a de responsabilidade civil do Estado, ou seja, se o Estado causar um dano, ele deve indenizar, esse é o regime estabelecido constitucionalmente no Brasil. Eu até, salvo melhor juízo, fui o primeiro a publicar um artigo dizendo isso. Olha, essa tese é muito ruim. Um caminho que talvez começasse a fazer sentido seria esse, da responsabilidade civil por Estado, um artigo que eu publiquei no Jota. Mas mesmo aí, a gente teria problemas, olhando a questão do ponto de vista do direito administrativo. Quais problemas inviabilizariam essa tese do ponto de vista de responsabilidade civil do Estado? Vou checar o meu tempo aqui. O primeiro problema é que a gente teria que falar de uma responsabilidade civil por omissão. Ou seja, o Estado não está causando um dano deliberado por uma ação
a uma empresa como essa. Mas o Estado, na pessoa do INPI, estaria causando um dano por não atuar no tempo previsto. Ocorre que, do ponto de vista do direito administrativo, a responsabilidade civil por omissão ela é totalmente excepcional. E ela ocorre normalmente, ela é identificada normalmente quando há um dever de cuidar. Então, por exemplo, um detento que está numa unidade prisional. Esse detento é assassinado dentro da unidade prisional, numa circunstância em que ele deveria estar sob pleno controle do Estado. Nesse caso, há responsabilidade civil por omissão. Inclusive, objetiva em muitos casos. Quando não é numa situação como essa, em que há um dever de cuidar, a responsabilidade civil é subjetiva. Então, seria necessário demonstrar uma desídia específica do INPI no cuidado daquele determinado processo. E aí eu caio no tema trazido pelo Raul aqui. Os prazos previstos na Lei de Propriedade Industrial não foram previstos para gerar responsabilização nesse sentido de responsabilidade civil do Estado. Tanto que existiu o parágrafo único do artigo 40, justamente para isso. Então, essa é uma segunda dificuldade. Agora, a maior delas, e que aí eu considero que ela é intransponível do ponto de vista jurídico, é que não pode haver indenização in natura nesse caso. Principalmente porque seriam afetados, ou seja, indenização in natura seria a restituição do prazo de vigência de patente ou extensão de patente. E o principal motivo para isso é que uma ação como essa afetaria a esfera jurídica de terceiros que não estão envolvidos no processo. Quais terceiros? Concorrentes que têm o direito de lançar o seu produto no mercado, passado 20 anos do depósito, e os consumidores têm direito a ter acesso a um preço concorrencial desse produto, desse medicamento, após 20 anos do depósito da patente. Então, eu acho que esse foro aqui é muito importante para discutirmos esse tema do ponto de vista, sobre várias perspectivas, buscando encerrar esse assunto o mais breve possível. Então, são as minhas considerações, respeitando o tempo. Muito obrigada, Guilherme, por essa visão administrativista do tema das PTAs. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso professor, João Marcelo de Lima Safin. Ele tem uma apresentação em PowerPoint, eu peço que projetem. Eu não sei se os colegas que estão na mesa querem assistir daqui ou se preferem se dirigir à primeira fila. Fiquem à vontade. Eu acho que eles especialmente ficavam bem na frente. Então, vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a Bifina pelo convite, em nome dos dois presidentes, o Dr. Odilon e o Dr. Aldrey, que está aqui. E é uma honra estar aqui com os senhores. Situação difícil a minha, né? Me parece que tudo já foi dito, né? E eu acho que talvez, então, sobra um pouquinho de tempo para falar um pouquinho de dogmática e um pouquinho de concorrência. Mas preciso de um contrato de assistência técnica para... Bem, enquanto não chega aqui, eu vou me permitir iniciar. Eu cheguei aqui e me lembrei do professor Antônio Luiz Figueira Barbosa, conhecido também como Pezinho. E quando eu estava começando a estudar essa matéria nos anos 90, final dos 80, 89, 90, e começamos uma discussão sobre se seria a propriedade intelectual um direito natural. E ele dizia, a Safin, claro que não. Quer aprender alguma coisa? Jogou um livro na minha frente, era a versão espanhola do Guia para a Aplicação de la Convención União de Paris para a Proteção Internacional da Propriedade Industrial. E ele falou, isso é só para consulta, a Safin não vai ler isso tudo. Mas a história da PI no Brasil que era fundador em 1883, se confunde com a história da seção A do artigo 5º da Convenção, que trata de licença compulsória. E aí ele me explicava, olhando para o Bodenhausen, que escreveu sobre a revisão de Estocolmo de 67. E ele falava, a discussão aqui não é nenhum direito natural. Muito pelo contrário.
O que se discute aqui são interesses no comércio internacional. Os franceses, que usavam a palavra exploiter, exigiam a fabricação local. Os alemães, que tinham um montão de patentes no NPI francês, queriam monopólio para importar. Aí o que faziam os franceses? Importou, automaticamente perde a patente por caducidade. E acabou. Não tem conversa, não tem perhaps, não tem jeito natural, não tem coisa nenhuma. E olha que para um francês a propriedade é algo que consagra os valores da Revolução Francesa. Não é isso? Tem um peso extraordinário. Então, era exatamente isso. Como é que pacificou a Convenção de Paris? Olha, rapaziada, vamos chegar no meio termo? O meio termo é o seguinte: antes de você matar a patente lá do prussiano, do alemão, você dá para ele um meio caminho, que é a licença compulsória, que não se perde o direito, se paga por ele, mas não se pode, em nenhuma hipótese, o direito de exclusão. Bom, qualquer semelhança com o PTA, se é que isso existe, começo citando Fernão Copelo Gaivota, né? PTA é o lugar que não existe. Porque, enfim, no direito brasileiro não existe PTA. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de mercado farmacêutico, sem demorar muito. É um mercado altamente regulado. Altamente regulado porque é um mercado assimétrico. Quando a gente fala que o mercado é assimétrico, está assim na literatura, significa que a concentração estrutural é tão estúpida que isso, na verdade, é o que seja uma falha de mercado. E por ser falha de mercado, a livre concorrência sozinha, às vezes, não consegue resolver. E toca, então, em direito antitruste. São várias as ações antitruste nos Estados Unidos, são várias as ações da União Europeia, e aí o direito positivo está sempre sendo mexido através do poder legislativo, provocado pelos stakeholders, pelas partes interessadas. Tem muito de política pública de saúde, notadamente, e o controle social deve funcionar através do judiciário. Então, que bom que está aqui a doutora Márcia representando o Poder Judiciário, porque, ao fim e ao cabo, não tem outra forma de enfrentar essas situações complexas. Agora, chega o Schumpeter, né? Chega lá o austríaco, que mudou para os Estados Unidos, e, de fato, a inovação deu uma bagunçada nesse mercado. O jeito de fazer dinheiro pela indústria de referência mudou desde que chegaram os genéricos, desde que chegou a biotecnologia, desde que chega o biosimilar, e isso tudo gera uma reação da indústria que, ao mesmo tempo que enfrenta uma queda na produção intelectual de moléculas novas, precisa manter receita, então vai criando novos métodos de negócio. Notadamente, muitos deles são baseados apenas em ampliar exclusivos. Bom, aí chega a DI 5529. Eu cheguei a publicar um artigo no Jota antes da decisão, e que dizia mais ou menos o seguinte: eu não via, num primeiro momento, uma inconstitucionalidade automática do parágrafo único do artigo 40, porque, na verdade, aquilo era previsto para o ponto fora da curva, para o desvio padrão. Presumia-se que seria como a Europa, que se examinaria rapidamente um ou outro, a cada 10 anos ia aparecer um cara que teve algum problema e, quem sabe, para ele. Só que o problema estrutural do NPI, sobretudo depois do pipeline, gerou uma situação que 92%, pelo menos segundo o trabalho da doutora Júlia Pairanhos e do Mercadante também, eram prorrogadas. Ou seja, não havia praticamente nenhuma patente no Brasil que não tivesse sido prorrogada. Então, no final das contas, aquilo ali virou uma grande barreira à entrada. E como barreira à entrada, impedia a entrada dos genéricos. Então, o que era exceção passou a ser a regra. E essa regra gerava uma externalidade negativa estúpida sobre o Brasil, e isso sim é inconstitucional, sem a menor dúvida. Não vou explicar como funciona. Bom, o monopólio é aquele negócio, né? O cara ele tem a oferta do monopolista, que é igual a oferta total, ele provoca a escassez, demanda maior que a oferta, o preço explode. Aí vem o lucro supranormal. Não vou falar da natureza jurídica, que o Murad já falou. Isso é um pouco do TRIPS Plus, que falou o professor Vitor, né? Sim, TRIPS Plus, assim, eu não consegui entender, eu estava no início da faculdade, esse projeto de lei vem com muita força fora do tempo, antes de terminar a rodada do Uruguai e do GATT, e isso acontece por conta, a gente está vendo de novo, né, da USTR, né? Na época, a secretária de Comércio era Charlene Buchevski, se eu não me engano, pressionou muito o Brasil,
E a gente acabou aprovando o projeto de lei 824 muito mais por medo dos fabricantes de sapato de Franca e de Novo Hamburgo e dos fabricantes de suco de laranja no Congresso, por qualquer outro motivo, né? E a gente acabou trazendo um monte de situações que não nos interessavam e até hoje eu não sei, porque a gente, ao contrário do que fez a Índia, não fez uso daquele período de carência que nós tínhamos direito. Então, isso aqui eu não vou nem falar porque prometeram para a gente agronegócio no TRIPS e não colocaram, tomamos uma banda aí, enfim, mas deixa para lá. No entanto, o que poderia ter sido exceção para situações extraordinárias passou a ser regra. Possível externalidade negativa. Possível não, certa, né? Certa porque isso gerou uma distorção do sistema. Eu já me adiantei, né, os 92% das patentes farmacêuticas concedidas entre 97 e 2018 tiveram prazo de vigência superior a 20 anos. Em biotecnologia foi muito pior, foi 100%. Bom, aí o impacto financeiro, uma colega minha lá da FRJ, professora associada como eu, a Júlia Paranhos, fez a conta em 2018 e chegou em alguns resultados. Por exemplo, 97,8% desse dispêndio está concentrado em tão somente 5 princípios ativos. E, em cima, o custo total para o SUS, com a extensão de patentes em ações judiciais, é algo em torno de 1,7 bilhões de reais naquela época, em 2018. Atualmente, eu perguntei, doutora Júlia, a senhora atualizou? Ela, não tive tempo ainda, é um esforço muito grande, a gente não tem time ainda, mas pretendemos atualizar. Eu imagino que isso deva ser multiplicado por... Bom, vou chamar o perito para me dar esse número depois. Então, obviamente, nós temos aqui um impacto em preço. Mesmo que você fizesse uma análise do tipo estrutura, conduta, desempenho, e acabou, você teria esse impacto em preço. Eu só vou pular para o final aqui. Um minuto. Então, isso aqui, o que o professor Murad falou, isso aqui é mais ou menos um chute em cima do que a gente viu. Não é um chute, a gente acompanha lá com a Progenéricos, era 60, o Murad contou 68, não foi? 53 a gente acompanha, improcedência 14, desistência 2, liminares e efeitos suspensivos 7, tem mais um, é 8. Procedência são 2 casos, mesmo assim, um está suspenso por efeito de tutela em apelação, que daqui a pouco vem para vocês. E procedência transitada em julgado, 0. Então, não temos nenhum caso de PTA. Isso aqui quem fez foi o Dr. Tiago, está aqui. Enfim, agradeço, ficou uma maravilha, não consigo fazer melhor nunca, não sei nem como faz, mas, aí, enfim, tem aí mais ou menos separado por cada aí no primeiro grau e depois no segundo grau. Depois eu peço autorização, passo para os senhores. Não haverá royalties? Não, acho que não. Então, enfim. E assim, das reclamações, eu só vou mostrar uma do ministro Fux, que foi muito contundente, tá? Eu lembro que a gente estava numa ansiedade, porque era o que faltava votar, e a gente não sabia como se posicionaria por conta do voto que ele teve, né, na DI 5529, e ele chegou rasgando isso. A vigência da patente, é 20 anos, não tem conversa, não tem perhaps. E aí são os outros 2 casos, né, de ementa que eu trouxe para os senhores. Aqui é um pacote de, vamos dizer assim, de medidas criativas da indústria de referência, não vou ter tempo para falar nenhuma. Se disserem que não tem disciplina no jeito positivo, mentira. Está aí, E nos Estados Unidos da América, desde 95, com o tal do US IP Guidelines. E no Brasil, então, enfim, na 12.529, tem 3 incisos, pelo menos, que tratam do assunto. Eu só trouxe esse cara aqui, que é o tal do Kesenberg, que é o primeiro autor que eu vejo que estuda com a mesma profundidade os europeus e os americanos, e ele cita o Harry Fust, que eu li, usei o livro dele de escola, que cita Schumpeter. E aí o cara diz, deve ter estado certo, talvez tenha estado certo, Schumpeter, Joseph, quando ele escreveu que os lucros de monopólio são iscas que devem ilustrar, ou, enfim, deve chamar a atenção do capital para caminhos nunca antes trilhados. Mas
Se o monopolista tiver o poder de bloquear esses caminhos, o direito da concorrência deve intervir. E eu acho que é o caso. Não vou falar de concorrência dinâmica, que é o ponto, porque, no final das contas, se exclusivo de menos atrapalha, e eu sou um entusiasta da patente, sobretudo no uso estratégico da nossa produção intelectual no Parque Tecnológico do FRJ, acabou, né? Eu também devo dizer que propriedade demais atrapalha, porque impede a concorrência dinâmica. Então, José Oliveira Ascensão deixou uma mensagem para os senhores, que ele escreveu num artigo da revista da BPI, que eu já fui editor, mas está aí. Extinta a patente, nem mais um dia. E eu vou pular o que eu trouxe de jurisprudência do CAD, uma contra e outra a favor. Tem essa da Progenéricos, que é referência sobre sham litigation, de condenação. E encerrando, o artigo 219, citado por todos aqui. O mercado interno é patrimônio nacional, de titularidade da coletividade. O bem jurídico é indisponível. Então, veja só, apropriar o domínio público é inconstitucional per se. Muito obrigado. Obrigada, professor João Marcelo Assafin, por essa visão dogmática e concorrencial do tema da nossa mesa. E eu passo a palavra ao Dr. Gustavo Svensson, que é diretor executivo jurídico de compliance e de LGPD, a grande acumulação de cargos, do grupo NC-ENS. Bem, ficou na incumbência aqui de encerrar esse incrível painel com grandes profissionais, falas incríveis, nos brindaram aqui com um exame sobre o tema de diversas perspectivas, e a minha cabe aqui rapidamente a trazer a perspectiva da indústria farmacêutica nacional. E óbvio, como falou aqui a Ana Cláudia logo no início do dia, quando eu penso pela perspectiva da indústria nacional, eu penso em previsibilidade. Eu penso numa situação em que a segurança jurídica é uma situação absolutamente necessária para o mercado. E tendo como isso, como bem colocou o Guilhermo, quando a gente viu a primeira vez as ações de PTA e viu essa coisa mal feita e depois foi ganhando força, aquilo nos gerou bastante preocupação no início, nem tanto, mas depois muita preocupação. E veio agora, há pouco tempo, uma decisão a respeito da liraglutida, que é um medicamento que a AMS lançou em agosto deste ano, ou seja, há um mês praticamente, e que, tendo uma decisão daquela magnitude, com produto no mercado e vindo de decisões diversas, como trouxeram, e que aprofunda, se você se aprofunda, você olha o mercado e observa que você dá uma decisão dessa, o quanto você pode impactar a saúde pública do país, quanto você pode gerar problemas. E aqui, eu vindo para cá, eu tirei essa foto, foi do aeroporto, improviso, e demonstra claramente o quanto você está alinhado, você ter essa questão da segurança jurídica, isso aqui estaria completamente afetado com essa decisão, se tivesse permanecido a decisão do juiz aqui da 17ª Vara, se eu não estou enganado, federal. Aqui, claro, eu tive que colocar e trazer que é a AMS, com a parceria com o BNDES. E aí, dentro dessa perspectiva, uma coisa que muito citou o Raul, e eu vou rapidamente, não vou citar os trechos, mas foi apreciado já pela Suprema Corte em reclamação a questão da extensão, qual é realmente o teor, e o que trouxe aqui o Marcelo, aquela decisão foi da Bilastina, do Fux, e no começo ele deu a liminar. E depois fomos lá, trabalhamos com ele, demonstramos, e aí ele aderiu ao senso de coletividade da Suprema Corte. Seguindo esse roteiro, eu tenho que trazer uma situação da indústria nacional que a gente está provando para o mercado
somente para os adversos, o quanto a gente consegue equacionar a função social da propriedade. A ANS, ao já lançar o seu produto, e já vai lançar, claro, está sobre análise, tem pretensões, não somente ela, mas com outras empresas, a lançar o genérico da semaglutida, já firmou um contrato, um memorando de intenções com a Fiocruz via Farmanguinhos, em julho deste ano, para fazer a transferência de tecnologia. Ou seja, e aí que entra uma situação muito interessante. A gente já fez alguns eventos, a doutora Márcia já teve a oportunidade de ir lá conhecer a construção da nossa fábrica. Essa fábrica começou em 2016. Aqui eu vou passar rapidamente, essa é a história da nossa empresa, mas infelizmente o tempo não me permite. Aqui é o aglomerado. Aqui rapidamente vocês verem o nosso parque industrial. Em Hortolândia, você vê essas fábricas. A fábrica RBBL, que é essa fábrica. Hoje ela está parada. Hoje, na verdade, não está 100% parada porque começou com a liraglutida. Mas imagina uma situação quanto a gente procura como indústria nacional a buscar uma situação de previsibilidade. Isso são fotos tiradas do na nossa fábrica, em que vocês podem ver que é alta tecnologia, é muito dinheiro investido. Nós buscamos, de uma forma bastante corajosa, e eu falo nós, indústria nacional, acreditar no país, investir no país. E isso é possível, como eu citei aqui para vocês, porém, você ter uma decisão como essa que veio e nos gera inseguranças, isso cria uma ruptura absurda. Você tem hoje mecanismos, como a exceção Bolar, citado pelo Guilherme, que são mecanismos para você desenvolver medicamentos, desenvolver novas tecnologias incrementais, e a indústria nacional está aprendendo a fazer a tecnologia disruptiva, a inovadora, e hoje você tem que ter essa preocupação, eu digo, o Poder Judiciário, quando ele se debruça com circunstâncias como essa. E essa preocupação que você tem que dar muito claro para nós. Então, o que ficou aqui como um paradigma muito claro para nós, a indústria, e trabalhamos com isso, é que o Supremo Tribunal Federal, e aí essas decisões foram feitas tanto em maio de 21, como também pela primeira turma, como apreciou a 5361, se eu não estou entendendo, mais precisamente, eu vou citar aqui para vocês, 56378, a reclamação, a primeira turma, apreciou a matéria de PTA. Então, quando ele estabelece que as patentes têm prazos limitados, políticas industriais ativas, como parceria com a Fiocruz e a MS, são necessárias e devem ser privilegiadas em decisões, concorrência regulada, isso a gente sempre defendeu a circunstância de uma concorrência regulada e justa. Isso que eles promovem, a ação de PTA, a ação de procurar obstar a você trazer a matéria-prima, isso é concorrência desleal. Isso é verdadeira um processo daninho à indústria nacional. Então, quando a gente busca essa circunstância de segurança totalmente jurídica, e para a indústria nacional, isso é fundamental, a gente trazer essa circunstância de previsibilidade, como eu comecei falando, e como foi muito bem acentuado aqui por todos. Essa situação que hoje eu coloco para vocês, e aí eu vou trazer um pequeno detalhes. Nessa que foi da liraglutida, que teve a decisão que foi por meio de tutela cassada, o desembargador, que relator, prevento, ele citou uma situação muito interessante, eu achei. Ele citou o caso da Janssen, o Presista, que é um medicamento dedicado para HIV e AIDS. Esse produto estava no mercado desde 2007 e a patente foi concedida em 2019.
Então, o argumento deles, como é usado para detentoras, que elas não tiveram, que tem que ter essa reposição de prazo in natura, que aí, como o Guilherme bem colocou, é uma dificuldade para ele, é inalcançável, é impossível. A gente não consegue, porque isso afeta a esfera de direitos de terceiros, ao Estado brasileiro, à população, já demonstrou claramente essa situação. E aí o que chama mais atenção, porque eles são muito criativos, é como eles afirmarem a injustiça que tem no artigo 144, é isso? 44. O 44 da LPI, que é somente quando concedido que retroage. A Nancy Adrige, no RESP 1721, ela deu uma decisão muito interessante que ela colocou da seguinte forma: o direito do detentor da patente já se inicia com o depósito do pedido. Eu duvido, que eu faço aqui com qualquer um, que se porventura uma dessas empresas depositar um pedido de patente, a concessão, uma outra empresa vai ingressa no mercado, ela vai ficar de braço cruzado e vai aguardar, fazer pressão por NPI. Ela vai mover as medidas cabíveis e cabem medidas para realmente obrigação de não fazer, realmente aquela empresa se abster de produzir e comercializar aquele medicamento. Então, é por diversos prismas que a gente observa que essa fundamentação trazida é as ações de PTA são totalmente insustentáveis. E o que nos gera, é por essa razão que nos gera muita preocupação, porque na área concorrencial, e a gente hoje está formulando de sair de uma situação reativa e ser ativa, quando você vê, português claro, a desfaçatez delas, ainda afirmar que é culpa do NPI, que é essa morosidade. E, na verdade, quem provocava a morosidade eram eles. Eu tenho um caso que eles trocaram o nome do titular da patente 5 vezes. Só para provocar a máquina administrativa para eles, esse processo demorar, porque era benéfico para eles. Então, essa situação, a gente tem que buscar ser bastante ativos, como mostrou essa decisão da Lira Agrutida, preocupação ser militarmos mesmo, trabalhar em cima e construir hoje, mudar uma realidade no Poder Judiciário para a gente construir agora entendimentos dessas empresas começarem a ser penalizadas. Porque o que elas estão provocando, o que elas estão exercendo, é abuso de direito. É chame litigation. Essas são as minhas considerações e agradeço profundamente o convite. Obrigado. Muito obrigada, doutor Gustavo, pela sua perspectiva da indústria. Agradeço a todos os debatedores, exceto o João Marcelo Safin, por terem ficado no tempo. É meu amigo, eu posso brincar com ele. Mas vocês veem a riqueza desse painel. Eu estou aqui hoje aprendendo, né, com todos os debatedores. A gente teve primeiro a visão institucional do NPI, trazida pelo Dr. Antônio Cavalieri, que é o nosso procurador-chefe, né, colocando essa perspectiva de que talvez, né, isso é muito debatido, se a própria existência do parágrafo 1 do artigo 40 não era um mecanismo de ineficiência do próprio Estado. Né? Isso acabava, de uma maneira ou de outra, acabando por não se preocupar institucionalmente em dotar o INPI dos mecanismos, né, dos recursos necessários para funcionar adequadamente. E hoje o INPI está correndo atrás, e eu volto a falar, como sempre falo, acho que é essencial que o INPI tenha um protagonismo muito maior no nosso sistema jurídico. Como Dantas falou hoje de manhã, ele tem que ser do tamanho do nosso país, né, ele tem que ser transformado em uma agência, né? Eu acho que isso é crucial, isso tem que acontecer rapidamente no nosso país. Depois a gente teve a visão do professor Vitor, né, dando esse panorama internacional sobre o assunto,
e colocando, né, como é que existem, como o Brasil, ao longo dos anos, veio espontaneamente reconhecendo medidas TRIPS Plus, medidas que ele não se obrigou internacionalmente, e nós fomos concedendo, né, de uma maneira deliberada. E falando também sobre a nossa necessidade de balanceamento dos direitos de propriedade industrial. Depois a gente teve o professor Raul falando de uma visão civilista, né, sobre as questões de direitos reais, analogia com direitos reais, direitos estrangeiros, prazos impróprios, falou sobre a jurisprudência do STJ, que já está, né, até o momento, mais consolidada em prol do interesse público, mas lembrando que essa matéria dos PTAs inegavelmente vai chegar no STJ, né? A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a visão do STJ nesse caso concreto. E, enfim, a gente, adiantando aqui, né, dessas 68 ações de PTA que foram noticiadas, até onde eu sei, só existe uma ação ajuizada no Rio de Janeiro, né? Todas as outras ações foram ajuizadas aqui no Distrito Federal. E a ação que está no Rio de Janeiro, ela está sob minha responsabilidade. Então, eu não sei se no ano que vem o doutor Dilão vai me convidar para a Bifina de novo, se eu estarei aqui no CIPID. Não sei se eu serei convidada, porque ainda não tenho decisão a respeito, né? A decisão vai sair ainda no futuro próximo. Tivemos o doutor Guilherme falando sobre a visão mais administrativa, e aí o senhor foi ocupado, então, por essa mudança, né, de enfoque. O meu pedido é exatamente sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão. Então, vai ser um desafio enfrentar, né, essa discussão, como o senhor colocou. Depois tivemos o nosso querido professor João Marcelo Safin, dando a sua visão concorrencial sobre o tema, né, nos lembrando de Schumpeter, né, e esse grande problema das externalidades negativas, né, os impactos financeiros que a gente teve. E aí, professor, lembrando, eu assisti recentemente sobre uma apresentação da professora Júlia Paranhos, e eu fiquei muito impressionada, porque fizeram na UFRJ um estudo falando que, se o impacto do parágrafo 1 do artigo 40 era, né, dessa magnitude que o senhor apresentou, o impacto de um eventual PTA, né, ainda que por via legislativa, é um impacto ainda superior, né? E eu acho que é muito importante a gente estar aqui nesses fóruns ouvindo todas essas perspectivas, né, da indústria, que depois foi colocada também muito bem pelo Dr. Gustavo Svensson, né, falando de como a segurança jurídica é importante para o ambiente de negócios. E aí eu relembro, né, que a especialização da justiça é muito importante, é muito necessária, mas a gente precisa capacitar e divulgar nessas informações em todas as instâncias. E também a gente tem que estar sempre atentos e cobrar, né, de todas as instâncias decisórias celeridade, né, porque se a gente não tem celeridade, podem acontecer abalos na concorrência muito significativos. E eu pergunto primeiro, a gente ainda está com um tempinho, algum dos senhores quer fazer algum comentário sobre a apresentação um do outro? A gente pode passar para as questões do público. Obrigado. Só para colocar que o tema do PTA já chegou no STJ, é o caso da semaglutida, Ozempic, e está com a relatora, a Isabela Galotti. Então, já se encontra... Não teve decisão, mas já está avançado. As questões do público? Temos microfone disponível para levar para o público? Questões? Não é possível, gente. Eu corri com o painel, fiquei aqui exercendo um controle rigoroso sobre os debatedores para a gente poder ter discussão. Então, eu vou devolver a palavra para o professor João Marcelo. Alô? Me ouvem?
Sim. Boa tarde. É uma honra e ousadia, né, me manifestar aqui diante dos gigantes aí que estão, né, se apresentando. Muito agradecido e, assim, para ser breve, dentro desse contexto todo, que dá vontade de perguntar uma série de desdobramentos aqui para cada um dos senhores. Mas será que seria possível os senhores comentarem um fenômeno da emenda 4 do projeto de lei 2210, proposta pelo Hamilton Mourão, excelentíssimo senhor senador da República, só que não? É isso. Alguém sabe do que se trata? Então, só pode explicar do que se Isso, a trata? emenda número 4. Do que se trata? Só para contribuir, eu acho que o colega aqui se refere à emenda número 4 no PL 2210, que na verdade tenta ressuscitar o parágrafo único do artigo 40, justamente entregando 5 anos a mais de proteção no caso de atraso do NPI. Então, basicamente, o senador Hamilton Mourão apresentou essa emenda no 2210, que o NPI, inclusive, tinha muito interesse nesse projeto de lei, justamente para modernizar, né, o funcionamento do Instituto. E, na verdade, mais uma vez, as multinacionais, especialmente, estão fazendo e continuam fazendo uma campanha muito forte no Congresso Nacional para dizer o seguinte: olha, a gente precisa de um mecanismo adicional de proteção patentária para garantirmos a inovação no país. Então, a justificativa é essa. Eu acredito que a sua dúvida é saber qual é a opinião dele sobre... Imagina, a dúvida dele é justamente o que os senhores têm a dizer a respeito de uma repristinação, digamos assim, legislativa do parágrafo único do artigo 40. Obrigado. O que eu posso contribuir, e bem colocado aqui na fala do Vitor e do Raul, é a inconstitucionalidade dessa lei. Ela afere totalmente o nosso arcabouço jurídico. Ela pode, porventura, no Poder Legislativo vier a ter êxito um dispositivo desse, mas ela vai ser questionada no Poder Judiciário. E pela ótica da indústria farmacêutica nacional, isso impacta absurdamente o pipeline do desenvolvimento de novos medicamentos acessíveis e até inovadores. Então, a gente tem que lembrar que, como trouxe o professor Vitor, não existe, tanto no direito internacional, em outros países, se foi muito malgrado esse tipo de extensões, aqui na nossa realidade, como o SUS, é pior ainda. O impacto é devastador. Eu participei, eu estava com a doutora Márcia num evento, e uma professora colocou uma situação muito interessante. O SUS só atende 70 milhões da nossa população. Então, a gente não tem que se preocupar, procurar limitar essas entidades. É muito pelo contrário, como falou bem a professora e a Márcia falou aqui sobre o NPI, a gente tem que buscar valorizar o nosso SUS, então criar mecanismos jurídicos legais para que eles venham. Esse é um dispositivo que fere muito, e fortalecer todos os nossos agentes. Zencleve, Bia. da UFRJ. Obrigado. Só complementar, dar um panorama no sentido de que nós entendemos que uma repristinação dessa seria tão absurda, né? E a gente entende com os colegas aqui também que esse argumento de PTA é tão absurdo e descabido, que nós estamos, eu acabei não citando isso na fala inicial, nós estamos fazendo, inclusive nas defesas dessas ações, nós estamos fazendo reconvenção com pedido de indenização por danos coletivos, justamente em função desses potenciais prejuízos à política de saúde, ao SUS, enfim. Eu teria pouco para agregar, mas eu vou externar a minha preocupação. Porque quando nós imaginamos que um determinado assunto transitou em julgado a ADI 5529, que bom, não transitou. Começa de novo automaticamente uma tese inovadora, criativa, responsabilidade civil. Eu queria saber qual dos senhores conseguiu êxito numa ação dessa natureza sem saber quando debeator, sem ter o quantum debeator, sem dizer quanto perdeu, como perdeu, abrir o que ele investiu, disse que perdeu o que investiu. É impossível. Além do que, eu não vejo como compensar um dano, posto dano, com cota de monopólio, pecúnia. Porque na minha percepção, aí eu vou divergir só um pouquinho, professor Murad.
Não temos ali propriedade. Como diz o professor José Livre Ascensão, não é propriedade alguma. É uma troca com o Estado, tem um monopólio temporário, extinto. O que o NPI fez? Imediatamente após a DI 5529, prolatou decisões publicadas na RPI, revogando as extensões, não é isso? A partir disso, está tudo no domínio público, não é isso? Todos os conceitos fazem parte do domínio público. Será lícito ou legítimo alguém, porque diz ter investido numa área pública, numa praça pública, cercar para cobrar pedágio? Não vou dizer quem faz isso, porque não me cabe aqui. Só isso que eu tenho para dizer. Inconstitucional, claro, não preciso dizer mais nada, e muito preocupante. E não só vai para o judiciário, mas vai para o Poder Legislativo. É isso. Doutora Márcia, gostaria de comentar um ponto também com relação... Acho que, apesar de quão claramente inconstitucional seria um projeto como esse, do ponto de vista da própria fundamentação da Lei 5529, eu acho que tem um ponto importante de atenção, que é uma legislação nova, ela nasce com presunção de constitucionalidade, né? Esse é um ponto. Então, havendo a aprovação de um dispositivo como esse, geraria uma nova corrida, do ponto de vista das nacionais, para conseguir o reconhecimento disso em sede do STF, propriamente. E aí, para conseguir uma medida, uma tutela, vai depender muito da relatoria. A votação da 5529 foi bastante majoritária, 9-2, mas aí tem dois aspectos. Primeiro, a mudança da composição do STF, que ocorre ao longo do tempo, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, por exemplo, com a composição atual, pode cair na relatoria de um dos ministros que se posicionou contrariamente à DI 5529. Então, é um ponto de grande atenção. Um segundo ponto, um ponto positivo nesse caso, é que, sendo a questão tratada como um novo dispositivo legal, ela não teria como alcançar situações pretéritas. O direito adquirido das empresas nacionais que lançaram os seus produtos genéricos nesse interregno. Então, tem esses dois aspectos, um positivo e um negativo do ponto de vista de uma situação como essa. Um ponto a acrescentar, né, que, enfim, a questão da DI 5529, eu tenho uma grande convicção de que ela só foi a julgamento porque a gente estava na pandemia. Porque a gente tem até hoje a ADI que questiona o mecanismo pipeline, que até hoje não foi julgada. Né? Então, como eu estava falando ontem lá no Rio, se a minha colega Cristiane está aqui, acontece de um processo ficar concluído para julgamento há 2 anos com o juiz de primeiro grau? Não acontece. Não pode acontecer. Se acontecer, a gente tem corregedoria, ouvidoria, CNJ, tem milhares de mecanismos de controle. E isso não acontece no STF. O STF não tem esses mecanismos de controle. Então, a gente precisa de muito movimento da sociedade civil, muita organização para conseguir pautar, né, um processo no STF. E isso é um problema do nosso sistema judiciário. No 5529, na ADI, a gente criou um pilar de comunicação. E criamos até uma campanha, e muitos aqui escreveram artigos. A gente publicava uma média de 3 artigos em jornais por semana. Conversando com o Felipe Recondo, eu até comentei isso aqui em Brasília outro dia, porque eu queria acelerar, e a gente estava vivendo essa questão da pandemia, e tinha 2 medicamentos, um deles era a Rivaroxabana, o Xarelto da Bayer, que estava sendo necessário. Aí ele falou, muda o nome. Em vez de vocês procurarem como caso patente no Supremo, procure como caso Covid. E aí a gente começou a trabalhar em cima da opinião pública e pressão no Supremo, porque, olha, está morrendo pessoas. Se você não julgar essa causa e limitar estabelecer o que é o correto, a gente não vai conseguir fazer nada. E estava o ápice em Manaus, no Amazonas. A situação estava muito crítica. Foi nessa situação que a gente conseguiu sensibilizá-los. Obrigado, doutora Márcia. Um comentário e uma pergunta, uma indagação. O doutor Cavalieri citou
de uma ação sua, levando os novos magistrados para letramento junto do INPI no tema patente. Eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais para todos nós qual é essa ação, né? Qual foi essa ação, como foi. E o comentário adicional que eu vou fazer é o seguinte, quem milita no mercado, eu sou militante do mercado, como você também é, o mercado é uma coisa cruel, pô. O mercado tem dois buffets. Tem um buffet internacional e um buffet nacional. O buffet nacional, ele fica pungente do genérico para cá, pô. Porque do genérico para trás, o significado era muito pequeno. Eu queria pegar isso daqui e levar para o SUS. Num livro lá atrás que eu publiquei, eu falei isso no Rio de Janeiro, eu chamei o SUS de susto. E por que susto? Porque era Sistema Único de Saúde com tratamento omisso. E a partir disso começou a grande campanha do acesso. Ora, é uma covardia. Não sei se os 70 milhões que a professora Pia falou, ou mais milhões ainda. Com relação ao SUS, nós temos dois tipos de usuário. Tem um usuário que não usa, o SUS é uma calamidade. E o usuário que usa, que diz que, claro, para ele foi o céu. Agora, se nós olharmos para o SUS, nós vamos ver que o SUS tem um aparelhamento para o tratamento da saúde como um todo muito grande, investimento excepcional. Mas quando chega na receita, o pobre morre com o nome da cura escrito na mão, porque ele sabe a doença dele agora. Ele fez ressonância, ele fez raio-x, ele fez um monte de coisa, mas nem sempre o tratamento está disponível. E quando a gente discute o SUS, a gente sabe uma questão. As multinacionais militam e militam para valer. Agora, nós nacionais, a nossa militância é muito pífia, no sentido de garantir o nicho de mercado que nós temos, né? E o SUS, talvez seja o SUS e as PDPs, sejam o grande nicho para ter militância para valer nisso daí. Senão, muita coisa o pobre vai receber, ou a população vai receber, mas na hora da receita, cadê o dinheiro para o remédio? E quando a multi consegue protocolar o seu através da Conitec, leva quase a verba toda, porque o preço é pleno. E quando chega a nossa vez, tem que ser de graça, tem que ser barato. Esse é o grande confronto. Então, essa reflexão aqui de que precisamos fortalecer o SUS, precisamos ter militância nacional, e ainda, quer dizer, no caso do 5529, houve, mas não tem muita coisa depois, nem antes, né? Eu queria lhe ouvir sobre a sua experiência. Doutor Dilon, eu tenho 20 segundos para lhe responder. Mas, explicando rapidamente, todos os juízes e juízas que entram na carreira hoje, depois de uma série de um concurso que tem uma série de provas que são estritamente jurídicas, eles têm que obrigatoriamente fazer um curso de formação inicial, que é organizado pelas respectivas escolas dos tribunais e que tem pelo menos 480 horas de duração, entre atividades práticas, a maioria são atividades práticas, essencialmente práticas, em que eles têm que conhecer os sistemas da atividade prática, né? Os sistemas de informática, são debatidas questões de ética, questões de conciliação e muitas questões específicas dos tribunais. E como a gente tem essa competência muito importante e essa especialização consolidada na segunda região, em todos os nossos cursos de formação inicial, a gente tem um momento para falar de propriedade intelectual, conscientizar esses juízes que muitos não estudaram na faculdade, ou estudaram muito pouco, tiveram muito pouco contato com o assunto,
Então, a gente tem um momento para tratar de propriedade intelectual, especialmente propriedade industrial. Então, nesse ano, a gente fez uma visita ao INPI, que o doutor Antônio ajudou a organizar. Né, praticamente todos os setores do INPI estavam lá, o presidente, todas as diretorias, e colocaram a diretoria internacional de marca de patentes, todas explicando, né, a importância da propriedade industrial, né, da propriedade intelectual como um todo para o nosso país, para o nosso sistema, né, que eles saíram de lá maravilhados. Depois ainda tiveram uma outra aula, né, sobre propriedade intelectual. E, enfim, é isso. A gente, inclusive, uma das novas juízas já está, né, escolheu uma vara de propriedade intelectual. Então, é isso. Eu acredito muito que a gente precisa de disseminar o conhecimento e participar de todas essas iniciativas plurais com todos os segmentos da sociedade. Então, eu frequento todas as atividades possíveis. Né? A gente tem que ouvir todas, né, todos os lados. E é isso, eu tento passar isso para os meus colegas. Né? Então, é essa a nossa iniciativa. Nosso tempo está esgotado, acho que a gente não vai ter mais tempo para a sua pergunta. Desculpa. Não, a pergunta do colega aqui atrás. Tá, então, mais uma vez, super obrigado a todos os nossos debatedores. Eu devolvo a palavra. Doutora Márcia, nosso muito obrigado pela moderação deste painel. Convidamos a senhora, juntamente com os painelistas. Tem mais uma? Perdão, para mim já estava acabando, gente. Perdão. Perdão, gente, eu juro que vou ser bastante breve, doutora Márcia. Foi dada a licença aqui, mas primeiro agradecer rapidamente. Minha pergunta, na verdade, seriam duas, mas vou aglutinar em uma só. É mais porque os números me chamaram muita atenção em relação ao número de processos, né, que já foram ajuizados. Já temos 5 reclamações, enfim, bastante sentenças prolatadas. E se não seria o caso, nós temos um incidente de repetitivo de demandas, né, um IRDR. Quando a gente pensa que uma sentença recentemente foi proferida, no caso da lira aglutida, não é só perversidade em relação a nós termos um produto no mercado, mas isso é uma porta de entrada para novas ações. Então, nós estamos falando de um contencioso que me parece que a causa de pedir e o pedido são muito semelhantes, né? A gente muda qual seria o produto. Então, não seria o caso do tribunal, principalmente o TRF1, que está com o maior contencioso da matéria, ter um IRDR para justamente nós termos aí uma maior previsibilidade em relação a essas decisões que estão sendo proferidas? Eu não sei a opinião dos colegas, mas se você olhar aquela tabelinha do mailbox que eu mostrei ontem, o IRDR no TRF2 atrasou a discussão por uns 3 anos e o IRDR no STJ também atrasou a discussão por uns 3 anos. Então, assim, o IRDR, sinceramente, eu acho que não é para isso. É um instrumento muito mais de massa. E a minha opinião pessoal, pela experiência do mailbox, que eu acompanhei muito detalhadamente, de perto, até porque foi tema da minha dissertação de mestrado. Então, até hoje, a gente não tem uma decisão definitiva do mailbox. É incrível. Está no Supremo. Tá? E a instauração de RDRs levou a um atraso. É a minha opinião. Não sei se vocês têm uma opinião contrária. Eu teria um comentário adicional, né, que talvez seja uma cautela coletiva a também tratar esse tipo de discussão como matéria jurídica. Na verdade, não deveria nem ser uma discussão de direito aqui no Brasil. Né? Eu acho que a gente precisa também dar mais visibilidade do ponto de vista do que está acontecendo, né, para aumentar o escrutínio sobre os atores que estão entrando com esses litígios absurdos, né, do ponto de vista da segurança jurídica dos atores de inovação brasileiros, e também do acesso a medicamentos. Né? Então, eu acho que tem também um risco possível, né, de superprocessualizar a questão e ter como efeito negativo, na verdade, a gente perder de dimensão que o que está acontecendo é uma anomalia jurídica, mas com efeitos muito claros para o acesso a medicamento e para o ambiente de negócio no Brasil. Né? Então, acho que faço aproveitar até para fazer um convite, né, para que a gente continue esse tipo de debate para além, né, digamos assim, do setor especialista, porque é claramente algo que cada dia que passa é um impacto direto para, eventualmente, pessoas que vão ficar ali sem medicamento. E um outro ponto é que o RDR ele pressupõe uma multiplicidade de decisões diferentes nos mais diversos sentidos. E nesse caso não há. Houve uma decisão que foi uma surpresa, e uma surpresa
Não porque os juízes não podem decidir diferente, mas uma surpresa porque há um posicionamento reiterado da Suprema Corte em reclamações constitucionais. Daí a surpresa. Então, não me parece que haveria um pressuposto da necessidade do IRDR. Bom, eu queria pedir licença aqui, endereçar a Vossa Excelência, doutora Márcia, uma pergunta. Eu tive aqui a opinião dos administrativistas. Oi? Ah, não me viu? Ah, perdão, estou aqui. Ah, tá bom. Nós tivemos aqui uma visão das mais diversas, né? Só não tivemos a visão de um magistrado. Essa mesa não compõe nenhum magistrado. Mas a senhora, com toda a experiência que tem, e de maneira alguma aqui eu vou pedir para a senhora antecipar a sua decisão, embora tenha me preocupado a sua fala, que talvez no ano que vem a gente não conte com a sua presença na Bifina. Eu também espero, Odilon. Mas, para não pedir a sua opinião, porque como as partes adversas falam, cada caso concreto é o caso concreto e há suas especificidades, então não sabemos o que a senhora tem em mãos nesse momento. Mas, quando a gente olha para os dados, por exemplo, que o João Marcelo apresentou, nós temos 35 sentenças de improcedência do pedido de PTA e apenas 2 de procedência. Eu pergunto à senhora, quem será que está certo? A esmagadora maioria ou essa minoria pode ser que tenha razão? Olha, o que eu tenho em mãos hoje é uma ação exatamente nos termos que o Guilherme falou, de responsabilidade civil do Estado por omissão, em que o NPI entrou com pedido de reconvenção. Os senhores só vão ficar sabendo do meu posicionamento quando a sentença for publicada. Agora, eu já fui minoria por muito tempo, no caso de extensão de pipeline. Não foi? Eu era minoria. E o meu entendimento acabou prevalecendo no STJ. Agora, o meu entendimento, no caso de PTA, só quando a sentença for publicada. Está no Código de Ética. Eu não tenho como te falar. Não tenho como te antecipar nada. Mas uma coisa é certa. Essa situação de Photoshop que eles promovem, certamente morrem de medo da doutora Márcia. Certamente morrem de medo. E, por exemplo, a Novo promoveu uma ação agora de uma patente que vai, em março de 26 agora, vai contra o NPI, simplesmente para deslocar, objetivamente, deslocar a competência. Porque se alguém for com a nulidade, já tem um juízo prevento. Objetivamente tem esse, pode ter outras leituras que a gente mais extensivas, mas é isso que eles estão fazendo, eles estão promovendo, eles têm, e o que eu trocando ontem, que é um absurdo, o que eles têm entendimento que a Justiça Federal do Rio de Janeiro é contra patentes. É um absurdo. É uma heresia o que eles estão falando. É uma bobagem que tem que ser... E aí entra com o que o Dr. Odilon colocou, que a gente, aqui, a Bifina, como outras entidades, a gente tem que nos organizarmos melhor e sermos militantes muito ativos. Muito ativo. E viu que deu certo. Está aqui o exemplo da 5529. Então, por exemplo, eu participei, e a doutora Márcia estava presente, de uma JUF, e eu constrangi a Liliane Roriz, porque ela instituiu a Justiça Especializada na Federal do Rio de Janeiro, e ela é hoje patrona de ações que promovia fugindo do Rio. Tudo bem, é um direito dela, mas quando você trabalha, vê um trabalho excepcional como esse da doutora Márcia, buscando especializar e conscientizar os membros da magistratura no conhecimento da matéria de propriedade intelectual, até regulatório sanitário, em muitos dos casos, a gente procura a justiça especializada, porque a gente pode até discordar do entendimento, mas você foi devidamente julgado o processo. Teve metodologia, teve meios de ali que você concatenado, que você viu numa decisão judicial, e você vê essa, com todo o respeito, com a autoridade que prolatou a sentença, mas você vê que é uma decisão pobre. Ela não tem fundamentação, ela parte de presunções rápidas e nos deixa numa situação bem difícil como sociedade. Podemos encerrar?
Doutora Márcia, nosso muito obrigado. Agora sim podem se posicionar para o registro fotográfico. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidar a doutora Márcia ao meio para ficar aí. Isso. Bom, senhoras e senhores, com esse registro, então, faremos o intervalo para o coffee break, onde será servido aqui logo dentro do nosso auditório, no tempo de 15 minutos. Muito obrigado.